Ontem, dia 21, começou no Brasil a Semana de Ação Mundial, uma iniciativa da Campanha Global pela Educação que acontece simultaneamente em mais de 100 países desde 2003. Esse ano, a semana terá como tema o direito à educação inclusiva. O objetivo é envolver a sociedade civil em ações para que sejam cumpridas as leis nacionais e internacionais no sentido de garantir a educação pública de qualidade para todos. E é para falar mais sobre esse assunto que recebemos aqui no estúdio Renata Scherer, aluna do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unicinos, Fabiane Bitello, presidente do Conselho Municipal de Educação de São Leopoldo, também conosco Láudia Arandi Brandenburg, conselheira representante da Comissão de Educação Inclusiva do município, e Carmen Lúcia Ribeiro da Silva, professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Emília de Paula. Sejam bem-vindas ao Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas para essa conversa que a gente começa, Rodrigo, falando justamente entre a diferença, Renata, de educação especial e educação inclusiva. Explica pra gente. Bom dia. É importante a gente entender que a educação especial ela era substitutiva ao ensino regular. Então, ou o aluno participava da educação regular, né, da escola de ensino fundamental comum, ou da escola de educação especial. E a educação inclusiva, ela propõe ser ela é complementar, né? Ela é suplementar. Então, o aluno participa tanto dos processos de educação regular com a turma, mas ele tem toda uma parte de educação inclusiva ou de educação especial em salas de recursos multifuncionais e com outros atendimentos, né, que vão proporcionar que ele esteja incluído dentro da escola. Então, a grande diferença é essa. A educação especial era ou, e a educação inclusiva é e, ela é também. E, Fabiane, quais são as principais, então, ações que o município vem promovendo para ampliar essa, então, inclusão que vocês estão dizendo? Então, bom dia. Enquanto rede municipal, porque o Conselho Municipal de Educação também abrange as escolas de educação infantil privadas aqui de São Leopoldo. E o município, na rede municipal, ele tem toda uma proposta articulada através do Núcleo de Apoio ao Processo de Inclusão, UNAP. Nós temos as salas de recurso multifuncional nas nossas, são 22 salas de recurso hoje em funcionamento aqui em São Leopoldo. E o Conselho Municipal de Educação, que é o órgão que regra, né, cria as normativas para o nosso sistema. Nós temos uma comissão, a qual a Láudia aqui está conosco representando a Comissão de Educação Inclusiva, que trata diretamente sobre esse tema. Nós, Conselho, temos a resolução número 11, especificamente sobre a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que se preocupa justamente com isso, com a escola englobando a todos os nossos estudantes, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental. E nós propusemos diversas políticas para que, sim, que os nossos estudantes estejam na rede comum, né, sendo atendidos justamente com atendimento qualificado, com professores com formação, né, um atendimento, muitas vezes, não só educacional, que é o que a sala de recurso oferece, mas também colocando a nossa parte através do NAP, que faz o atendimento clínico das crianças. A gente vai querer falar um pouquinho mais sobre isso ainda, mas antes eu quero saber da Láudia, o que faz uma escola realmente ser uma escola inclusiva? Bom dia. Em primeiro lugar, conceber-se como inclusiva. Ela pensar e querer ser inclusiva. E percebe-se principalmente pelas suas ações, nos gestos, nas pequenas coisas do cotidiano. E isso, em educação, a gente chama de currículo oculto. E o que seria isso, Láudia? Explica um pouquinho mais para a gente. O currículo oculto são aquelas coisas que acontecem na escola, mas não estão explicitadas nos documentos, não estão previstas legalmente dizendo, mas que no dia a dia vão acontecendo na naturalidade da vivência pedagógica. E o que seria, por exemplo, isso no cotidiano que pode ser percebido? Por exemplo, se eu digo, você não está conseguindo fazer, eu estou demonstrando algo em relação à inclusão. Mas se eu digo, sim, você é capaz, faz do teu jeito, então eu vejo que isso está acontecendo. Vai num sentido muito mais acolhedor que a gente vê. Né? Verdade. Exatamente. E, professora Carmen, na escola, então, que você atua, como é a realidade para os alunos que têm deficiência? Bom dia. Bom, os alunos que têm deficiência na nossa escola, né, eles são trabalhados, né, como se fossem alunos assim, sem deficiência. Né? A gente não se preocupa tanto com o laudo que eles têm, mas em cima do que eles são capazes de fazer, né? E sempre estimulando eles, né? Nós temos eu sou professora de matemática dessa escola, né? E tenho turmas de 6º ano. Uma dessas turmas tem 3 alunos com deficiência, né? Uma deficiência física, deficiência mental e um com síndrome de... Não autista, ele é o... Asperger, isso, desculpa.
né? Então, esses 3 alunos numa mesma sala, né? E uma desses alunos que tem deficiência mental, ela tem 17 anos e ainda não é alfabetizada, né? E a gente respeita o ritmo dela, a gente respeita as limitações que ela tem, né? Mas a gente continua sempre trabalhando com ela diariamente, né? Em cima do que ela pode oferecer, do que ela pode produzir, né? Assim como o aluno Guilherme também, né? Que também hoje vai fazer parte, né, do assunto, sobre o projeto que ele Isso, a gente vai querer saber esses detalhes. Mas a gente sabe que não é simplesmente também a escola querer acolher esse aluno, a escola também tem que estar preparada, ela também tem que estar com esse currículo estabelecido para que esse aprendizado também seja efetivo para ele. É verdade. A Renata, inclusive, né, faz pesquisa sobre isso, sobre adaptações curriculares nas escolas. Qual é o cenário que você observa hoje em dia? Bom, é importante compreender que a adaptação curricular ela vai justamente pensar no caso desses alunos que estão dependendo numa série mais avançada e, por exemplo, a professora é professora de matemática. Então, vamos supor que seja um 5º ano e o conteúdo seja expressão numérica. Um exemplo, se esse aluno não tem a construção do número, como é que eu vou trabalhar a expressão numérica? Então, eu tenho que entender que a adaptação curricular ela vai pensar na aprendizagem desse aluno, mas não vai construir um outro currículo para esse aluno. Eu vou pensar como eu posso adaptar o que os outros alunos estão estudando para que esse aluno também aprenda. E ele não apenas conviva nessa escola, mas pensando na aprendizagem desse aluno. Eu entendo que as escolas elas estão fazendo esse movimento, ele é um movimento que ele é recente, porque a gente tem que entender que a inclusão escolar ela começa em 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, mas só em 2008 que a gente vai ter o maior número de matrículas de alunos que vão estar não mais na escola especial, mas vão estar na escola regular. Então, ele é um movimento recente. E eu entendo que, para esse tempo que a gente tem trabalhado, já temos grandes avanços, mas temos grandes desafios também pela frente. Tá certo. E, Laude, os pais também se preocupam muito nesse momento, né? Quer dizer, escolher realmente uma escola regular para colocar o aluno, aliás, o filho que tem algum tipo de deficiência. Como é que os pais eles devem tomar esse cuidado nesse momento, enfim, de escolher que escola levar esse filho? Bom, em primeiro lugar, é bom dizer que os pais já estão mais esclarecidos e já, por si mesmos, já vão buscando aquelas escolas que lhes parecem mais significativas ou mais adequadas para o seu filho ou a sua filha. É importante que eles conversem, que vejam a proposta pedagógica, o projeto político-pedagógico, ver como isso está escrito ali, se isso está presente, mas não só no escrito. De fato, verificar como isso acontece no dia a dia, que medidas são tomadas, o que realmente acontece no currículo culto que falávamos antes, né? Como isso realmente se dá. Precisa ir conhecer a escola, estar lá e conversar para verificar se isso se serão atendidas as necessidades. Renata, você faz muitas pesquisas então nas escolas. Quais são as principais dificuldades que você tem observado? Eu fiz 2 pesquisas, né? Uma já é concluída, só sobre atendimento educacional especializado e as salas de recursos multifuncionais em alguns municípios aqui do Rio Grande do Sul. E agora eu pesquiso, então, as adaptações curriculares. E eu entendo que, para nós promovermos a inclusão, a Rosita Edler Carvalho, que é uma autora que pesquisa, estuda e escreve sobre inclusão, ela vai falar que nós temos que identificar e remover as barreiras visíveis e invisíveis. Então, a Fabiane estava conversando agora que as escolas elas já estão mais preparadas com relação à estrutura, com rampas, banheiros. Eu acho que essa foi a primeira adaptação, que também é curricular. Se a gente entende que o currículo ele é para além de uma listagem de conteúdos, então, bom, essas adaptações físicas começam a ser feitas e já estão mais avançadas, mas a gente tem que pensar, eu penso que um grande desafio é com relação aos apoios para esses alunos, porque a gente sabe que muitas vezes um professor sozinho na sala de aula é muito difícil dar conta de toda uma turma e mais das necessidades específicas desses alunos. E muitas vezes eu tenho observado que esses apoios, eles têm uma grande rotatividade, o que dificulta a formação e a preparação desses apoios. Então, temos que pensar como manter esses apoios dentro da escola, para que eles sejam parte da equipe, porque a gente entende que a inclusão não é do professor, mas é da escola e é da equipe. Então, como eu posso incluir esse apoio, que muitas vezes são estagiários, são estudantes, que são essenciais, mas como manter eles dentro da equipe, eu penso que é um desafio, e a formação desse professor, tanto inicial, que agora a questão da inclusão já está nos currículos da formação inicial, mas a formação continuada. A gente quer saber da Carmen, como é que foi no teu caso, Carmen, enfim, para poder receber esses alunos, para poder fazer com que esse aprendizado seja realmente efetivo, como é que você se preparou?
Bom, eu tenho formação, né, na especialização em educação inclusiva, né, e o que me fez buscar essa formação foi justamente a primeira aluna deficiente que eu tive em sala de aula, né, que me pegou assim de mãos atadas, né, disse, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Então, o primeiro passo foi buscar essa formação. Né? E isso me ajudou um monte, me abriu um leque, né? E o contato também com outros professores também da mesma área, né? A gente trocando ideias e depois levar isso para a sala de aula, né? Mas, em primeira coisa, tu tem que estar aberta a isso, né? Porque, às vezes, só a formação em si, ela não contribui com tudo que tu precisa, né? E no dia a dia, você conta com a ajuda de mais alguém, como uma estagiária, como a Renata comentou? Sim, nós temos estagiária na escola, né? Que acompanha não o tempo integral o aluno, né? Mas um meio período, né? Meio turno, né? E o outro turno a gente tenta, assim, na medida do possível, dar conta, né? Em sala de aula do que o aluno está precisando, né? E o diferencial, vou dizer para vocês assim, que na nossa escola é com a equipe diretiva que a gente tem. Né, que a gente pode contar com eles, com total apoio delas, né, para tudo que a gente precisa. Claro, e no caso, você acredita que seria muito melhor se pudesse contar realmente com mais um professor dentro da sala de aula, nesse tempo integral? Como é que você vê essa questão? Olha, na nossa escola, a gente não tem esse problema pelo número de alunos que nós temos. Né? Nós temos 2 sextos anos, né, que tem 17 alunos em cada turma. Né? E um estagiário meio turno, né? Isso contribui também para que a gente consiga atingir esse aluno. Né? Diferente, eu acredito que as dificuldades seriam maiores se nós, por exemplo, tivéssemos salas de aula com 30, 40 alunos, como costuma ter. Né? Então, o fato de a gente ter um número reduzido de alunos em sala de aula contribui muito. Bom, infelizmente a gente sabe que não é a realidade de todas as escolas. Tem escolas que têm muito mais alunos dentro da sala de aula. A gente quer saber, Fabiane, como é que o município tem pensado essa questão da formação do professor? Porque o professor ele tem que estar seguro do que ele está fazendo dentro da sala de aula, realmente para poder fazer esse aprendizado com o aluno. Sim, a rede municipal hoje ela tem um grupo de formação através do NAP, que faz todo o apoio, e agora teve uma alteração dentro da organização do NAP. Voltaram-se a ter o professor referência nas escolas para poder fazer essa relação. E o Conselho Municipal de Educação, na nossa Resolução 11, nós apontamos a necessidade, sim, desse apoio, que ele não seja meio período, e sim que ele possa estar durante todo o período que a criança estiver na escola. Porque nós entendemos que o auxiliar não é auxiliar do estudante com deficiência, sim, ele é auxiliar de turma. Porque quem tem que fazer esse atendimento aos alunos, aos estudantes, são os professores. Porque eles já têm a formação inicial concluída, eles, muitas vezes, como a Carmen buscou a especialização na área da educação inclusiva, nós temos muitos professores com mestrado, doutorado na rede municipal e também na rede privada de educação infantil, mas é importante colocar que, enquanto conselho, enquanto órgão normativo do Sistema Municipal de Ensino, na nossa resolução está bem claro que nós pedimos que seja colocado um auxiliar de turma que fique durante todo o período, porque nós sabemos, a Maria Emília de Paula é uma escola com uma quantidade menor de alunos, mas nós temos escolas com 1000 alunos em São Leopoldo. Né? E o quanto é difícil fazer o atendimento qualificado, porque nós queremos a educação, inclusive, é isso, é a qualidade do atendimento em todos os espaços. Não é somente a vaga. Ser inclusiva, aceitar o aluno e pronto, está feito. Isso, não. Para o Conselho Municipal de Educação, a inclusão é o quê? É o sucesso desse estudante, o sucesso de toda a turma. Né? Porque, muitas vezes, a gente se preocupa em propiciar um espaço para o aluno com deficiência e os demais colegas. Não, nós temos que pensar na turma, na sala de aula, na sala de atividades, porque, inclusive, nós temos estudantes com deficiência na educação infantil. Enquanto Conselho Municipal de Educação, nós fazemos verificações nas escolas e nós temos encontrado um número muito grande, expressivo, de crianças com deficiência, inclusive na educação infantil. Então, a nossa preocupação toda é essa, é criarmos normas que possam ser executadas. Por isso que nós sempre nos preocupamos em estar o mais próximo possível no espaço escolar. Bom, a gente tem aqui alguns dados também, né, Laudi? Segundo aqui o Censo Escolar de 2013, apenas 22% das escolas brasileiras têm espaços acessíveis e só 12 dispõem de salas de recursos multifuncionais para a oferta do atendimento educacional especializado. Isso se deve, então, a uma diferença entre o cenário de inclusão na rede pública e na privada? Eu acho que é semelhante, né? Eu não teria dados concretos aqui, mas todas as escolas sofrem do mesmo problema, que é a falta de uma cultura da inclusão. E isso é generalizado.
porque a formação é muito semelhante. O espaço de atuação é que é o público ou o privado, mas o preparo é semelhante. E, por isso, é necessário, para se vencer e superar, é preciso desenvolver uma cultura da inclusão. E isso inclui um novo modo de pensar e de encarar as diferenças, que nós fomos educados para todo mundo ser igual. E, no entanto, aprender a aceitar as diferenças é que é o grande desafio. Então, eu diria assim, é uma cultura que precisa ser desenvolvida e a formação continuada ela é essencial para isso. E aí atinge os diferentes espaços, se é público, privado. A Carmen pode exemplificar um pouco isso, né, Carmen? Como é que é o contato desses outros colegas, então, com os alunos que têm deficiência? Olha, eu sei que a caminhada deles... É o primeiro ano que eu estou nessa escola, né? Mas eu sei que a caminhada entre os alunos já vem desde as séries iniciais. Isso que contribui bastante, né? Então, eles são colegas assim que não têm preconceito com os outros, né? Mesmo aquele que está lá aprendendo as letras do alfabeto e outros que estão aprendendo frações, por exemplo, não tem diferença, né? Eles sabem se respeitar. Isso eu acho que é a maior vantagem que eles têm, né? Esse convívio com o outro, né? E não deixar assim, para conviver. Imagina se eles começassem a conviver nas séries finais. Eu acredito que a dificuldade seria bem maior de convivência, né? Ao contrário do que acontece lá na escola, que essa turma ela já vem desde as séries iniciais. Então, eles já se conhecem, eles se respeitam, né? Um aluno cadeirante que a gente tem, por exemplo, joga futebol, né? Então, nas aulas de educação física, ele atua como os outros, né? Ele é goleiro e do lado dele, assim como ele não consegue ficar, né? Lógico, ele fica sentado, né? Tem um colega que fica de pé do lado dele para atacar as bolas em cima, ele ataca as bolas de baixo, tranquilo, e ninguém fica cobrando nada. Aquele grupo lá aquele time lá tem mais vantagem do que o outro, né? Eu tive esse prazer de assistir uma aula de educação física com este aluno, né? Que há pouco ele fez até uma cirurgia, porque quando eu entrei na escola eu soube que ele participava das aulas de educação física, né? Então, eu cobrei deles, tá? E aí, eu quero assistir essa aula de educação física onde tu é goleiro. Eu disse, prof, primeiro eu vou ter que fazer uma cirurgia, né? E depois da cirurgia, sim, daí eu vou participar das aulas. Ele fez a cirurgia faz um mês e pouco atrás, mais ou menos, né? Aí, quando ele retornou, a primeira coisa, e aí? Né? Quanto tempo de recuperação para me ver essa aula de educação física? Não, prof, uns 15 dias eu vou estar bem. Aí, quando ele foi, no primeiro dia de educação física, ele participou, ele me falou, né? Hoje, prof, eu vou participar da aula, tu quer me assistir? Liberei toda a turma, né? Vocês vão lá assistir o Breno na aula de educação física. Nossa, eu fiquei emocionada em ver. Bacana saber dessa história e também é um exemplo de superação para os outros colegas. Enfim, os benefícios também vêm nesse sentido. Os colegas têm ele como exemplo, né? Bom, professora Carmen, a senhora tem um projeto com um aluno chamado Guilherme, que foi desenvolvido na escola. Explica pra gente como é que ele funciona. Bom, tudo iniciou assim com um curso de formação promovido pelo município, né, sobre o projeto científico, na qual eu participei. E na medida que eu ia participando do curso, eu ia compartilhando com eles em sala de aula, né? E estimulando eles até a trazerem projetos e criarem projetos também, né, para serem apresentados na escola. E o Guilherme até assim, no primeiro momento, ele quis criar um projeto, né, sobre um sapato aquecido. Daí eu comecei a instigar ele sobre esse projeto. Mas como assim que tu vai fazer esse sapato? Desenha ele, me diz como funciona. Daí ele meio que se perdeu, porque faltava conhecimento para ele, né? Daí passou uns dias depois, ele me falou desse projeto, Dia do Clube, né? Que ele teve essa ideia durante o recreio e durante as saidinhas que ele dá de sala de aula, que ele não consegue ficar o período todo, né? Ele tem que dar uma saidinha, né? Daí ele começou a me relatar, né? Disse, olha, Guilherme, para te poder convencer a escola a aplicar esse teu projeto, né, tu vai ter que escrevê-lo, né? E ele não gosta de escrever. Mas para te convencer a equipe a implementar esse projeto na escola, não adianta. Projeto de boca não vale. Tu vai ter que escrever. Eu até pensei, ele vai se estimular com isso, né? Mas não. No outro dia ele veio com meia folha de ofício, né? Um pouco de desenho e algumas frases. Daí, novamente, eu, né, fiz uma intervenção com ele. Disse, olha, Guilherme, um projeto assim de meia folha, para tudo que tu me contou, para tudo que tu me falou, eu acho que é pouco. Tu vai ter que escrever mais? Escreve tudo que tu pensou. Realmente, assim, eu não acreditei que no outro dia ele ia me voltar com o projeto completo, né? Inclusive, a mãe dele trouxe ele no outro dia, né? Quando eu fui receber ele na porta, assim, eu vi que ele com uma pilha de folhas, né? E a mãe dele disse que ele tinha ficado horas, né, pedindo folhas e folhas e folhas, escrevendo. Olha, ele escreveu realmente, né, em detalhes, tudo que ele me relatou. O que ele não conseguiu escrever, ele desenhou, né? Daí o próximo passo, né, apresentar isso para a equipe. Daí ele, tu vai comigo, prof? Eu disse, vou, né?
Então, vamos lá apresentar para as gurias, mas as gurias já sabiam, né, da equipe, né, desse projeto, que eu já tinha alertado, né. Daí ele foi, apresentou, daí a gente organizou todo, ajudou ele, né, a organizar esse projeto, apresentar para as turmas, né, para as turmas começarem a se organizar nesses clubes, né. Então, ele participou de todas as etapas, né. E o projeto realmente se concretizou na escola, né. Foi, assim, ó, um sucesso, né. Todos os alunos gostaram, as professoras também ficaram, assim, né, entusiasmadas, né, com a empolgação que eles tiveram, né, em criarem seus grupos, eles se organizaram com material. A escola se envolveu no sentido de ajudá-los a se organizar, né, mas o restante foi todo com eles. E o Guilherme, nossa, né, estava naquele dia, assim, que não se aguentava, né, ele registrou tudo, fez vídeos, Que bacana, fotos. Com certeza ficou muito marcado isso para ele e para toda a turma também. Legal. E, Laude, qual é a importância então, do município de São Leopoldo participar da Semana de Ação Mundial? Em primeiro lugar, para sintonizar com essas ações mundiais. Para dizer que o trabalho da educação para todos, ele se faz de modo mundial, mas se faz de modo local. Então, global e local unidos nesse sentido. E nós faremos essa inserção lá na Faculdade Zeste, que trabalha também nesse sentido dos direitos humanos. Aqui no município, inclusive, ajuda nas formações para se falar sobre educação inclusiva e se agir nesse sentido. E, então, justamente ouvir essas ações concretas que nós ouviremos, o exemplo desse menino Guilherme, também a Pandorga e outras instituições locais que trabalham de um modo especial assim com a inclusão e estarão presentes. E é aberta a toda a comunidade. Vai ser nessa quarta-feira, então, dia 24, 13h, na Faculdade Zeste, como a Laude comentou, que fica na Rua Amadeu Rossi, número 467, aqui em São Leopoldo. E eu queria, antes de encerrar, ouvir um pouquinho a Renata, então, sobre isso, né? Essa importância dessa discussão, ela está sempre presente na comunidade, as pessoas também estarem envolvidas. Eu acredito que a inclusão deve ser olhada como esse lugar de chegada. Não como, bom, nós chegamos agora, e agora nós somos uma escola inclusiva, mas como um processo constante. A professora Maura Corsini Lopes, aqui da Unicinos, ela vai dizer que a inclusão não é um único projeto, mas que é o nome que se dá para um conjunto de projetos que devem ser articulados, mas que devem ser permanentemente questionados e problematizados. Então, a gente tem que sempre olhar com suspeita e sempre pensar como promover a inclusão, né? Qual práticas poderiam ser mais inclusivas, garantindo a convivência desses alunos, mas também a aprendizagem, né? Porque nós estamos numa escola, então, bom, como compreender essa escola como um espaço que vai, sim, oportunizar que esses alunos aprendam e construam aprendizagens. Bom, mais informações então sobre a Semana de Ação Mundial é semanadeaçãomundial.org, é o site. Isso, tem lá as informações. Bom, muito obrigada pela participação de vocês, pelas informações. Até o próximo encontro. Obrigada. Obrigada.